você marca e não, a pessoa não vem. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim, tia. Ótimo. Meninos, vou fazer a revisão do conteúdo para o simulado, tá bom? Tia, Oi, tudo bem? tia, hoje a gente vai estudar aquele negócio do esgoto. Não, eu preferi fazer uma revisão do conteúdo para o simulado. Vocês acham que vocês não precisam? Sim, seria bom. Se vocês não precisar, a gente dá continuidade com o conteúdo. Não, tia, é melhor fazer revisão. Tá. Tia, é melhor a gente fazer a revisão. Então vai lá no capítulo 1 do livro de Tia, vocês. nessa aula que você vai falar a resposta da atividade de sondagem? Quanto que tirou? Eu falei que eu fiquei de falar para vocês hoje, só que eu prefiro fazer só a revisão. O que vocês acham? Vocês querem que eu fale? Eu tenho que só achar onde eu anotei. Só um minuto. Vocês querem que eu fale? Sim. Sim? Tia, a senhora podia falar no final da aula. Se der tempo. Não. Para começo, sexto ano, somente 8 alunos responderam a minha sondagem. Dentre eles foi o Emanuel, que respondeu a sondagem. Eu não sei o que acontece. Emanuel, Luísa, deixa eu ver quem mais. Catarina. O Ítalo respondeu a sondagem. Até ontem para fazer, ontem. tia. Por que Noemi, você não fez? Não sei. Vitor Hugo. Eu enviei o meu. Vou ver aqui agora. Onde eu pus. Maria Não, tô Vitória falando, fez. pra mim eu enviei. Eu cliquei lá pra enviar e apareceu lá. Sua resposta foi rejeitada. Não foi. Só até a Maria Lúcia. Só esses alunos que eu falei foram os alunos que fizeram a sondagem para mim. O restante não fizeram. E eu deixei aberto até ontem. Ainda falei para vocês, está aberto. O restante não fez. E se me enviou, não recebi. Nossa, tia, só 8 alunos. É bem pouquinho para uma sala que tem mais de... Eu vou fazer. Tem alguém que... A Bia tá falando para mim que me enviou, mas não chegou para mim. O que eu vou fazer, sexto ano? Tá. Pessoal, Bia, faz favor pra tia. Você fez e me enviou e não deu certo. Vitória, aquela outra Vitória que você refez, eu recebi. Essa eu não recebi. Entendeu? Essa sua eu não recebi. Aquela outra que aconteceu a mesma coisa, que eu te pedi para refazer, eu recebi. Essa aqui eu não recebi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bia, que está na aula, que me mandou e eu não recebi, Noemi também, e Vitória. Façam, João Pedro, faça para mim novamente, por favor, e me envie ainda hoje. Pode ser? Ótimo. Tia, eu tenho que fazer a sondagem? Esses alunos que eu não disse o nome é porque eu não recebi a sondagem de vocês. Fala de novo, tia, porque a internet tá ruim. Eu tenho que fazer? Tem, a sua eu não recebi a sua. Tia, eu fiz, falou que foi enviada com sucesso. Mais uma vez, recebi do Emanuel, recebi da Luísa Ayumi, recebi da Catarina, oi,
Recebi do A sondagem, Ítalo. Oi. Peraí só um sempre minuto. quando sondagem, tá bom. Ah, Noemi, desculpa. Recebi a sua sim. Noemi, Tá, recebi. tia. E recebi do Vitor Hugo. Recebi da Maria Vitória. E recebi da Maria Lúcia. Então, eu não recebi da Nicole, nem da Vitória, nem da Bia, que está na aula, e nem do João Pedro. Vitória, está tendo esses problemas da conexão de internet, viu, Vitória? Ô, tia, eu acho que o João Pedro e o Pode Ô, tia, ficar o aí, Ítalo fica fez? com ela. Eu Fez. não lembro da senhora falando O Ítalo fez, o João Pedro não. Não recebi. Vitória, fala. Professora, sempre quando eu vi a sondagem, eu aperto enviar e aparece lá pra mim que sua resposta foi registrada. E aí eu envio Não, sim. tem que enviar, tipo assim, enviada com sucesso. Tem que aparecer. Entendeu? Você respondeu para mim, apareceu assim, enviada com sucesso, aí eu recebi. Registrada, eu não tô recebendo. Ah, tá, entendi. Aí quando acontecer isso, você tem que me avisar para ver se dá certo. Então eu vou deixar de vocês em aberto para que vocês façam hoje para mim e me manda, tá bom? Por favor. Tia, mas aí as pessoas que a senhora recebeu, a senhora vai falar ou não? Não, aí eu deixo para falar tudo junto, que eu faço um serviço só, pode ser? Pode? Pode ser? Pode. Posso fazer? Então vamos lá para a revisão? Vamos lá no capítulo 1, por favor. Maria Vitória, fica aí com o caderninho, depois a gente conversa no Zap e vê o que a gente pode fazer, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. tia. Agora tá, tia. Agora eu tô vendo. Carregou? Ótimo. Vamos lá. Eita, gente. Quem é o Quem tá engraçadinho? rabiscando? Depois eu descubro quem é. Tem como ver quem que fez isso. Ô, tia, eu vou sair. Por Tia, eu quê? vou sair. É por causa que a internet aqui tá dando PT. Tá, então sai e volta. Desligou. Sai e volta. Tá? Então, olha só. Não vou apagar o rabisco. Eu vou deixar aí bem na frente para atrapalhar quem fez aí, ó. Atrapalhar os outros estudar. Tá lá embaixo com o telhado do carro, mamãe, sobe. A mamãe já não vai deixar a Sara passando ali e volta, viu? Tia, tá atrapalhando a ler. Tô arrumando aqui. Depois eu descubro quem foi o engraçadinho que riscou a tela, tá? Meninas, então olha só. Matéria e suas propriedades. Primeira coisa que eu tenho que entender. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Isso é matéria. Ou seja, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem volume. Aqui é a definição. Então, agora a gente vai estudar quais são os tipos de matéria. Tipos de matéria, tá? Então, quando a gente se refere a uma porção de matéria, a gente chama essa porção de corpo, tá bom? Quais são as propriedades gerais? Massa, o que é massa? É a quantidade de matéria que está contida em um corpo. Volume é o espaço, tá? O espaço que o corpo tem. No nosso dia a dia, nós temos diversas aplicações sobre isso, tá? Então, a gente vai ver aí, ó, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa cozinha, a gente vai trabalhar com essas coisas, tá? Pode pegar assim. Vai rapidinho e volta. Então, olha só. Em ciências, a gente estuda a massa e o volume e quais que são as suas propriedades e como que elas estão presentes no nosso cotidiano, tá? Para a gente calcular isso, nós temos uma unidade de medida estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades que intitula em quilograma, em
grama, tá? E tonelada. Então, massa, ela tem esses possíveis pesos: quilograma, grama, tonelada, tá bom? Então, gente, se eu quero transformar 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Se eu quero passar para 1 quilograma para grama, basta multiplicar por 1000. Se eu quero transformar gramas em 1000, basta que eu divida, entendeu? Tá? Então, é assim que funciona. E aí, como que eu vou relacionar a unidade de medida para volume? O Sistema Internacional de Medidas, ele intitula aqui metro cúbico, representado assim, litro por L maiúsculo, mililitro, M minúsculo, L maiúsculo, tá bom? Tá tranquilo até aí? Hein? Sim, tia. Então vamos lá. Sim, tia. Então agora a Ô, gente tia, vai não vai entrar estudar a revisão nas só do conteúdo ou só de do conteúdo. o conteúdo Pode de estudar as questões que a conteúdo? gente revisou, tá? A revisão de ciências, né, tia? Mas e a revisão da matéria que nós estudamos ontem? Fazer que dia? Ah, Ou não, não vai aquilo ter? lá eu não fiz revisão. Eu só falei para vocês estudar o que eu pus, tá bom? Aquela de ontem eu realmente dei continuidade com o conteúdo. Hoje eu resolvi fazer a revisão, porque achei que ciência vocês teve mais dificuldade. A questão do Egito, Mesopotâmia, ficou bem estudado. Eu acho que vocês conseguem estudar É sozinhos muito fácil. e relembrar, porque isso mesmo, eu achei que fosse mais fácil. Agora, ciências com essas propriedades de mistura, propriedades da matéria, eu acho que são conceitos um pouquinho mais difíceis, por isso que eu estou revisando. Tá bom? Professora, para mim, sempre a matéria de ciências é mais difícil. Pois é, agora a história é só leitura mesmo, estudar as características dos egípcios, dos mesopotâmicos, é super fácil, porque é muito bem parecido também, né? Concorda comigo, vocês? Entendeu, Emanuel? Mas, Emanuel, qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar pelo WhatsApp, tá? Tá. Então, vamos lá. Propriedades específicas, né? Então, vamos lá. São aquelas que são próprias de cada matéria. É só daquela parte. Elas podem ser químicas ou físicas. Propriedades físicas são aquelas que podem ser observadas e medidas sem que ocorra mudança na constituição da matéria. Então, propriedade física é aquela que não muda a constituição da matéria, não muda a estrutura química da matéria, tá? Então, quais são exemplos de... Deixa eu apagar essa ponta aqui. Só um minuto. Pronto, apaguei. Então, olha só. Propriedades físicas. Gente, conversa muito aqui comigo não, porque... Ah, tá. Catarina, a tia não tá lendo, a tia tá falando, explicando o que é. Aí, nesse caso, se você tiver com o livro, é melhor para você marcar no próprio livro, viu, Catarina? Fica mais fácil. Porque se eu for ler, não dá tempo. Tá bom? Vitória, Maria Vitória. Maria Vitória, tenta sair e entrar novamente e ver se dá certo. Então, vamos lá. Propriedades físicas são aquelas que não têm mudança na constituição da matéria, tá bom? Então, são exemplos de propriedade física: mudança de cor, de temperatura, tá? Densidade. Temperatura, nós temos a difusão. A difusão é a transformação de sólido para líquido, tá bom? Então, transformação, temperatura, difusão. Eu estou mudando uma substância de sólido para líquido, tá? Tranquilo? Ebulição é o contrário.
ele vai passar para o estado de estado líquido para gasoso. Então, temperatura de ebulição é aquela que a substância ela vai mudar de estado líquido para gasoso. Mudança de estado. Tudo isso são fenômenos físicos, tá? Por exemplo, a água, o gelo, né? A água sólida é a pedrinha de gelo. Eu mudo ela na temperatura de fusão, eu passo ela para o líquida. Ela deixou de ser água? Deixou de ser água? Não, continua sendo água, apenas mudou de forma. Isso é uma propriedade, um estado físico, tá? Temperatura de ebulição, já falei. Densidade. Densidade já é relacionado à massa e o volume que o corpo tem, tá bom? Para me calcular a densidade, então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar a massa, dividir pelo volume, tá? Então, para me calcular a densidade, eu quero saber qual é a massa e o volume que aquele corpo tem. Então, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume, tá bom? Isso é densidade. E a densidade, meninos, ela é expressa por metro cúbico, por centímetro cúbico, por grama ou por mililitros, tá? No caso aqui, ó, tá tudo em mililitro, nesse exemplo. Já as propriedades químicas são aquelas que a gente observa em que ocorre mudança na constituição da matéria, tá bom? Então, por exemplo, oxidação. É uma propriedade química em que o ferro ele vai apresentar contato, ele vai entrar em contato com o vapor de água e o gás oxigênio presente no ar, ele então começa a produzir uma ferrugem no ferro. Isso é uma propriedade química, um estado químico. Houve uma mudança na constituição da matéria, como aqui na foto, tá vendo? Todo o ferro está enferrujado, mudou a composição desse ferro, a composição original. Isso é uma transformação química. Ficou claro? Então, transformação física não ocorre mudança na constituição da matéria, na composição dela. A transformação química ocorre mudança na constituição da matéria, ou seja, ocorre mudança na composição da matéria, tá bom? Tia, repete só mais uma vez, por favor. Transformação física não ocorre mudança na constituição da matéria. Por exemplo, água sólida, água líquida, tá? A transformação química ocorre uma mudança na constituição da matéria, como, por exemplo, a ferrugem, tá? A queima do papel é um exemplo de transformação química. Banana podre. Ocorre uma mudança na constituição da matéria. Continuando, posso continuar? Substância e mistura. Isso vai depender muito a diferença entre as duas devido à composição, tá bom? A substância, gente, ela tem algumas propriedades constantes, tá? Então, quando eu falo que a porção da matéria apresenta uma propriedade constante, que essa propriedade ela não muda, aí eu tenho uma substância, tá bom? Já a mistura é aquilo que a gente encontra na natureza, que é produzido pelo ser humano, tá bom? Que a gente chama de mistura de substâncias. Por exemplo, aqui a gente tem a água e o etanol. Como que a gente consegue diferenciar a água do etanol? A gente vai diferenciar pelas suas propriedades específicas. Por exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 grau, do etanol é menos 114. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Eu só transformo a água em vapor a partir de 100 graus Celsius.
o etanol basta ter 78 graus, tá? A densidade da água é 1 grama. O do etanol é 0,8 grama. Então, essas propriedades que são específicas, são constantes, não tem alteração, isso é substância. A mistura é aquilo que eu pego mais de uma substância e junto, misturo, o nome já fala, eu misturo mais de uma substância. Isso é mistura. Então, as misturas, elas são formadas de acordo com qualquer porção de quantidade. Por exemplo, tá bom? Por exemplo, aqui o livro de vocês traz a água do mar. É um exemplo de uma mistura. Por quê? A água do mar, ela é pura? Só tem água? Não tem mais nada na água do mar? Não. Na água do mar a gente tem, por exemplo, cloreto de sódio, a gente tem sal. Então, ela é uma mistura, ela tem mais de uma substância. Além de ter a própria água, ela contém sal. Então, ela é uma mistura de substância. Substância é única, tá? Então, a gente pode pôr também como exemplo o ar. O ar tem mistura de gases. Nós podemos pôr o solo tem mistura de substâncias também, compostos orgânicos, inorgânicos, tá? Continuando, posso continuar, né? Vão lá comigo na página, que é a atividade, que eu já até corrigi, 14, 15. Agora a gente vai falar das misturas, tá? Misturas, gente, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mistura homogênea, vamos começar, homogênea. São aquelas que têm uma aparência uniforme. É aquela que você olha a olho nu, você não consegue identificar o que tem. Para você é tudo uma coisa só. A aparência é igual, é uniforme. Exemplo de uma mistura homogênea. Água com açúcar, por exemplo. Quando você olha num copo que tem água com açúcar e você misturou as duas, você não consegue diferenciar. Você só sabe que tem açúcar naquela água quando você toma, tá bom? Então, mistura homogênea é aquela que tem uma aparência uniforme. A aparência é igual, mesmo que tenha uma mistura lá dentro. A mistura heterogênea, não. A mistura heterogênea, ela não tem uma aparência uniforme. Ela é aquela que você, ao olhar, você já percebe que tem uma mistura lá no meio. Porque uma é separada da outra. Elas não misturam. Então, a mistura homogênea tem a mesma aparência, tá bom? Mas a composição uniforme em toda a sua extensão. Quer dizer o seguinte, que você vai olhar no copo com água com açúcar, do início ao fim do copo você vai ver a mesma coisa, sem nenhuma alteração. Já a mistura heterogênea não, ela não tem composição uniforme, então você ao olhar você consegue identificar as características diferentes na extensão toda, como por exemplo água e óleo. Presta atenção nesse copinho aqui, ó. Eu consigo só de ver aonde está a minha água, aonde está o meu óleo. Isso é uma mistura heterogênea, não tem aparência uniforme. As misturas ficam separadas entre si, tá bom? Ô, tia, eu não entendi, não. O que é uniforme? Uniforme, Emanuel, quer Nesse dizer negócio que você tá uma explicando? cor só. Por exemplo, água e açúcar. Você consegue ver alguma diferença olhando para esse copo? Emanuel responde. Não, Consegue? parece água. Parece água, né? Você só consegue perceber que tem açúcar no meio se você tomar, pelo sabor. Então, isso aqui é uma aparência uniforme. É uma única aparência. É igual. É uma mistura. Mas você não consegue separar olhando, tá bom? Isso é uma mistura uniforme, é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, não. Ela não tem composição uniforme. Só de olhar você consegue observar que você tem duas substâncias juntas. E aí, no caso, água e óleo. Presta atenção. Não dá para separar direitinho a água do óleo só olhando? Isso é uma mistura heterogênea, ela não tem Ô, composição. tia, mas se mistura com uma colher água e óleo, eles misturam ou Não. continua desse jeito? Continua separado, porque água e óleo não se misturam.
E aí, Tá meninos, bom, obrigada. quando a gente observa mistura como água e óleo, quantas fases vocês estão vendo aqui? 2. Duas. 2 fases. Toda mistura heterogênea tem de 2 a mais fases. E aqui, quantas fases vocês estão vendo? Nenhuma. Somente uma fase, né? A fase é única. Isso é mistura homogênea, tá bom? Ah, tá. Maria Vitória, o uniforme é aquilo que você olha e é igualzinho. Por exemplo, você veste o uniforme da escola, seus colegas vestem o uniforme da escola. Tem alguma diferença no uniforme de vocês, da escola? É tudo igual, não é? Então, quando eu digo mistura uniforme, é porque é Mas igual. alguma é diferente, por causa que além de 2 tipos de uniforme. O uniforme é novo. Se alguém for de uniforme antigo, Não, trocou o uniforme da escola, todo mundo tem que usar o mesmo. A camiseta é a mesma. Vocês podem mudar apenas se vai pôr bermuda ou calça. Mas a camiseta é a mesma. Tanto para os meninos quanto para as meninas, não é verdade? Uniforme quer dizer que eu tenho um padrão só. Quando eu falo que não é uniforme, quer dizer que eu tenho diferença. Então eu misturo 2 coisas e eu consigo notar a diferença. Entendeu, Maria Vitória? Conseguiu compreender? Ótimo. Então, olha aqui, ó, Maria Vitória e todos os demais, porque isso pode ser dúvida de vocês também. Aqui eu falo que é uniforme, porque a única coisa que eu vejo aqui é água, não tem diferença nenhuma. Eu só vou notar a diferença se eu tomar, pelo sabor, que aqui é água com açúcar. Mistura homogênea é isso, você tem uma única fase, você não nota a diferença das substâncias que estão misturadas. Já eu tô conseguindo ver o açúcar. Já a mistura heterogênea, ela tem 2 fases. Por quê? As substâncias que você tenta misturar, elas não se misturam, elas vão se separar por si só. Entendeu? Então, isso aqui eu falo que não é uniforme, porque não tá igual, tá diferente, tá? Então, não é uniforme. Uniforme é aquilo que tá igualzinho, tá bom? E aí, a mistura heterogênea, ela sempre vai apresentar fases. E aí vai ter sempre 2 fases, ou 3 fases, depende do que está sendo misturado, tá bom? A mistura homogênea não, ela é uma única fase só, porque ela não muda a sua composição uniforme, ela é única, então só tem uma fase. Eu não consigo notar o açúcar aqui dentro depois de diluído na água. Entenderam essa diferença? Entendeu, Maria Vitória? Ótimo. Noemi, entendeu? Continuando então. Entendeu, né? Heterogênea, homogênea. Essas atividades que a gente fez, elas são boas para vocês estudarem, porque tem vários exemplos. Então, transformações da matéria, né? A matéria ela vai sofrer algumas transformações. E é aqui que a gente fala das transformações físicas e químicas. Nós já vimos que as transformações físicas elas não vão alterar a composição da matéria, enquanto que as transformações químicas elas vão alterar a composição da matéria, tá bom? Então, ó, exemplo de transformação química: amassar uma latinha de alumínio, cortar um alimento, rasgar folhas de papel, tá? Além das mudanças no estado físico da água durante o seu ciclo, né? Então, a gente tem uma mudança de estado, não mudança de composição. Quando você pega uma latinha de alumínio e você amassa, o que você faz? Você mudou a composição da latinha de alumínio ao fazer isso? Não, não mudei. Continua sendo uma latinha de alumínio, tá bom? Eu rasguei o papel. Ele deixou de ser papel porque eu rasguei? Não, continuou sendo papel, só mudei o estado dele.
Já a transformação química, não. A transformação química é aquela que ocorre transformação na composição. Como, por exemplo, eu pegar uma madeira e queimar. Quando eu queimo a madeira, o que eu tenho como resultado depois da queima da madeira? Me ajuda, o tempo está acabando. Eu preciso ainda falar de separação Ô, de tia, cinzas. cinzas. Então, eu deixo de ter a madeira, passo a ter cinza. E também com a queima eu libero CO2. Então, eu mudei a composição química. Isso é um exemplo de transformação química, tá bom? Vamos lá. Aí, isso aqui é só para mostrar para vocês quais são as evidências das transformações químicas que acontecem nas coisas. Eu aconselho vocês estudarem depois, tá bom? Vamos lá para a separação, que aí a gente conclui. Separação. Então, eu já entendi o que é uma mistura, o que é uma substância, eu já entendi as transformações, né, das substâncias, elas podem ser físicas ou químicas. Agora, eu quero separar substâncias. Existem alguns tipos de separação. Então, vamos lá. Quando eu falo em separar, o nome já diz tudo. Eu quero tirar uma da outra, né? E aí eu tenho a catação, tá bom? É um exemplo de separação. Como, por exemplo, feijão, você cata, né? Catação é o exemplo, tá? O que você faz na catação? Você vai retirar o que você não deseja. Você vai selecionar as coisas, retirar dos grãos, né? Aquilo que não é adequado para o alimento. Então, no feijão, por exemplo, eu vou tirar tudo aquilo que não é adequado com o feijão que eu quero. Então, eu tiro qualquer pedrinha que surgir ali, qualquer folhagemzinha que possa ter no saquinho de feijão. Isso é a catação. Aí eu tenho a peneiração, que é um processo que a gente utiliza para separar também misturas, né, de acordo com seus tamanhos. Aí a gente usa a peneira, tá? Eu tenho a filtração, como por exemplo a filtração do café. Estou fazendo um café. Por que eu filtro o café? Porque eu quero separar da água do meu café o pó, aquilo que não é mais útil para mim. Então, aquilo que é sólido, que é o pó, eu retiro daquele líquido que está no meu café, tá bom? Posso retirar também com a filtração areia, depende muito do que eu estiver utilizando. Oi, pergunta. A senhora pode explicar de novo esse filtração, por favor? Qual? Filtração? Esse. Enfim. A filtração, eu vou fazer o quê? Eu vou separar misturas heterogêneas, como por exemplo sólido e líquido, entendeu? Então no café, eu quero separar tudo que é sólido do meu café, do líquido de café, tá? Então tudo aquilo que eu não quero, eu vou separar pela filtração. Então o pó de café que não me serve mais, eu vou separar no coador, tá? Esse processo chama filtração. É separação de misturas heterogêneas. Então eu vou separar sólido de líquido, tá? Obrigada, tia. Claro. Aí a gente tem um processo de decantação. Decantação, a gente vai separar também misturas heterogêneas, tá? Que vão apresentar densidades diferentes, tá bom? Então, eu quero separar o óleo da água, a areia da água. Isso aqui eu utilizo esse processo chamado de decantação. Um exemplo simples de decantação que acontece em casa. Quando faz, por exemplo, uma carne bem gordurosa para se fazer de panela, é a costela. Você faz uma costela, toda aquela gordura da costela fica por cima da panela. Quando aquela gordura resseca, não fica uma mancha branca de gordura por cima? Não fica? Vocês já notaram isso? Então, aquela gordura ela pode ser retirada com a colher até. Depois de
de seca, depois de sólida. Esse é um processo que a gente chama de decantação, tá? Eu também separo sólidos e líquidos, tá? Ou líquidos que não Ô, tia, ela tá quero da quase se mistura. cancelando sozinha. Eu sei, eu já tô terminando. E aí, gente, eu tenho também outro mecanismo de separação que é a evaporação, tá? A evaporação e destilação simples. Eu vou separar, vou interromper aqui porque a nossa aula já está acabando quase. A evaporação, por exemplo, eu vou deixar lá uma substância que eu quero e eu vou deixar que todo o líquido que está presente nela seja evaporado pelo ar. E aí vai ficar só o sólido que eu quero. Por exemplo, quando eles querem separar o sal na água do mar. Então, coloca em tanques grandes, deixa que a água evapore e fique só o sal, tá bom? E a destilação eu vou utilizar por um mecanismo que se utiliza em laboratório, que a gente chama de destilador. Ele vai passar por tubos. Esse tubo é que vai fazer o processo de separar as misturas que eu quero. Tá bom? Então, meninos, revisão do conteúdo é isso. Esclareceu para vocês? Sim? Sim, tia, muito. Então, estudem, tá? Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar depois lá pelo WhatsApp. Sim. Tá bom? Esse é o conteúdo do simulado, tá? De ciências. História é só vocês lerem, tá super tranquilo. Vai ser 5 questões de cada. Então, tá super fácil. Amanhã eu faço revisão de geografia também, para ajudar, tá bom? No mais, bons estudos, tenham uma boa tarde. Qualquer coisa é só chamar a tia. Tchau, meninos. Tchau, tia. Dá tchau para vocês antes da aula encerrar sozinha. Tchau, Tia, tchau. amanhã que é o simulado? Não, o simulado é sexta. Amanhã ainda é geografia. Tá bom, tia. Obrigado. Tchau.